Oi, maravilhosa, tudo bem com você? Estou aqui para mais um vídeo para a gente poder falar sobre, os nossos temas do dia a dia. E hoje, em especial, eu quero falar com você sobre esse tema maravilhoso, que é como cuidar de mim sendo mãe. Gente, para você que está chegando aqui agora, que ainda não sabe, que ainda não maratonou o canal, eu sou mãe de trigêmeos, depois eu tive mais um filho. E foi tudo num curto período de tempo, e eu vim aqui agora dizer para você sobre as minhas experiências e como eu venci cada uma dessas etapas, né? E uma delas é essa questão do puerpério, né? Que é onde a gente se perde ali como ser humano, sabe? Quando chega essa nova vida pra gente fica tão na expectativa de cuidar, de fazer certo, de não errar, de ser uma boa mãe, de estar ali com uma boa representação, e a gente acaba se esquecendo da gente. E eu acho também, né, gente, que não é nem intencional. É algo também que é do hormônio, né? Os nossos hormônios, eles mudam ali no decorrer do tempo. Então, o hormônio que você estava ali de geração da criança, então quando ela sai, já muda o hormônio para você ser mãe, para você amamentar e tal, e para cuidar da criança. Então, o nosso corpo, ele vai passando por essas evoluções, né? Então, para você que está aqui, nós vamos falar sobre isso, e eu vou te ensinar estratégias de como que você vai fazer para vencer essa tristeza, essa angústia, essa culpa, esse mix de sentimentos que a gente sente quando a gente tem um filho, né? E não somente após o parto. Eu mesma demorei mais ou menos em torno de 1 ano para poder colocar as coisas no lugar e entender que tá tudo bem, que Deus vai cuidar de tudo, enfim. Então tem essa depressão pós-parto, né, que a gente chama de puerpério, e tem essa questão que vai estendendo ali. Então eu tenho aqui várias dicas para poder falar para você de como eu superei, como você também pode superar. E é aquele negócio, né, gente, que eu falo, eu não sou uma super poderosa, eu tive 4 crianças, eu consegui vencer, me adaptar em todas essas fases, porque eu fui, não é mãe solo, né, não posso dizer que fui mãe solo, porque o marido estava ali, mas estava trabalhando, né, então entre aspas, assim, uma mãe solo, foi só eu e sem rede de apoio. Eu e Deus, né? Então já prepara a sua água, prepara o seu café, já senta, já se acomoda pra gente poder falar sobre isso. Então, assim, inicialmente, né, igual eu falei para vocês, essa questão que a gente sente mesmo uma tristeza, uma angústia profunda, a gente sente uma culpa, a gente sente, meu Deus, e agora? É uma mudança muito, muito, muito grande, né? Essa questão da gente ter os filhos e tal, e aí você já não tá mais pensando somente em você, já tá pensando nas crianças, no meu caso foram 3. Então a gente se perde mesmo, sabe? A gente perde aquela afinidade consigo mesmo, aquela questão de se cuidar, de se olhar, de se amar e de fazer suas coisas no seu tempo, dormir mais cedo ou dormir mais tarde, ou ler e tal. Então, assim, você foca ali naquela criança e quando você percebe, você se perdeu de si. Isso é algo muito sério, né? E eu acredito que todas as mães, mesmo as que têm apoio, mesmo as que têm um grande marido, mesmo independente, todas nós, eu acho que a gente passa por essa fase, porque igual eu falei, também é uma questão hormonal. Então, uma das coisas que eu acho muito importante você saber, se é o seu caso, você tá aí, ai meu Deus, e agora? Acabei de ter um bebê, eu não sei como fazer, eu me sinto sozinha, eu me sinto perdida. Primeira coisa que eu quero te dizer, que se sentir sozinha na maternidade é normal. É muito normal, independente do tanto de pessoas que estejam cercando você, que no meu caso, igual eu falei, eu não tinha, mas eu sei que tem muitas mulheres que se sentem assim, mesmo tendo parcerias, né? Então, igual eu falei, eu acho que é um caso mesmo hormonal. Você precisa ter essa paciência consigo mesma, entender que é uma fase, que vai passar, que independente se é 1 ou 2 ou múltiplas crianças, né? A gente tem essas sensações. Então você não está fora da caixa, viu, amiga? Tá tudo normal, tá tudo certo, a gente se sente assim mesmo. E aí eu acho que é muito importante você conversar com a sua obstetra sobre você fazer reposições hormonais, ou de repente você tomar umas vitaminas, né? Tomar magnésio, tomar vitamina B12, que foi uma coisa que chegou num período que eu tava tão desgastada, tão cansada, que eu já não tava aguentando mais nada, sabe? Eu tava num nível tão... Eu já tava começando a confundir, inclusive, com depressão, porque a gente fica sem querer fazer nada, não quer lavar o cabelo, mas é um cansaço extremo, sabe? É uma preguiça a mais, assim. E aí, menina, né, igual eu tô falando com vocês, eu não tive uma rede de apoio, eu não tive uma pessoa mais velha, que é o que a Bíblia recomenda, que as mais velhas ensinem as mais novas. Eu não tinha isso, né? Então, tava sendo tudo novo pra mim e eu não tinha essa referência de mulher pra poder me instruir ali naquela hora.
Então eu tive que contar com Deus mesmo, né? E Deus, ele foi mexendo ali os pauzinhos e tal. E nessa época, gente, foi muito incrível que Deus me apresentou uma mulher, uma farmacêutica, que ela chamava Nívia. Tenho muita gratidão por ela. Não sei se um dia ela vai escutar esse vídeo, mas eu quero te agradecer, Nívia, aqui online, né, para todo mundo. E ela foi uma pessoa maravilhosa para mim, assim, nesse período, sabe? Ela me ajudou muito, ela se preocupava comigo, ela mandava mensagem perguntando como é que eu tava, além de abrir as portas também da farmácia para mim, né? Foi uma bênção. E eu podia pegar lá na continha dela, depois no final do mês meu marido pagava. Então, assim, eu tive essa facilidade, meus meninos não passaram falta de nada. Que é também sobre isso que eu vou falar, sobre você descansar também, porque Deus, ele faz a coisa certa, sabe? A gente tem que ter os nossos filhos como um presente, como herança do Senhor. E ele cuida, ele manda a necessidade ser suprida ali, sabe? Então a Nívia, nesse período, ela me viu, eu tava tão cansada, eu cheguei lá um dia e falei, nossa, Nívia, eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, eu não tô conseguindo mais. E ela falou assim comigo, Paula, eu já sei o que você tá, você não tá com depressão. Você precisa de vitamina B12, você precisa de uma reposição hormonal. E foi aonde ela me deu a medicação e eu comecei a tomar, e foi aonde eu tive aquela... sabe, aquele despertar, assim, eu comecei a tomar e tomei, assim, aquela, a B12 de 1000, né, acho que é a maior taxa. Foi aonde eu tive um up, assim, eu fiquei outra pessoa, fiquei melhor, fiquei imaginando que eu consegui fazer tudo, resolver tudo, do jeito que eu sempre fui, né. Então, assim, eu já sou uma pessoa dinâmica, já sou uma pessoa que já resolve, já faço, sou bem desenvolta. Mas realmente eu tava precisando dessa reposição. Então verifica com a sua obstetra, de repente você tendo essas reposições, você está confundindo depressão com essas reposições. E aí eu quero até abrir um outro parênteses aqui com você, que foi muito interessante nessa época, de repente é o seu caso, por isso que eu gosto de contar, porque às vezes você vai se identificar e vai conseguir solucionar e vai ver que não tinha nada daquilo. Eu me lembro que eu estava muito ansiosa, né, por causa dos afazeres da casa, por causa das crianças, e muita roupa, e muito menino, e aquela coisa toda. E naquela época eu passei uma necessidade muito grande, assim, uma dificuldade, né, muito grande financeira, porque era só meu marido trabalhando, ganhava pouco e tal, e muita gente, assim, nossa família cresceu demais, a gente não estava preparado para aquilo financeiramente, enfim. E começou as dificuldades ali, né? Além da dificuldade que é você ter criança em casa, uma pessoa nova, que você ainda não tem aquele manejo. E aí, menina, eu comecei a ficar, sabe, muito desesperada, muito pilhada com aquilo, muito pilhada. E aí, um dia eu tava com uma palpitação no meu coração, saí correndo desesperada, fui pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, eles me passaram na frente de todo mundo. Tinha um homem lá segurando a perna dele, se passaram na frente. Porque eu tava com o coração acelerado, né? Tipo assim, princípio de infarto, manda correndo. Aí quando eles entraram lá, fizeram eletro e tal, não sei o quê. Aí a médica me chamou, falou comigo assim, Paula, deixa eu te falar uma coisa. De coração, minha filha, você não morre, não. Você vai morrer de qualquer coisa, mas o seu coração tá ótimo. Primeira coisa que eu cheguei na sala falando, eu falei assim, doutora, eu não posso morrer de 4 filhos. Falei com ela assim, ela já pegou na hora. Aí mandou fazer o eletro, eu fui e fiz na hora que eu voltei. Aí ela demorou também de raiva, eu acho, né? Aí demorou pra me chamar, eu falei, não tô morrendo, se eu estivesse morrendo, né? Aí dela é lógico que a prioridade pro moço da perna lá, mas enfim, deu tudo certo. E aí ela me chamou e falou comigo, olha, eu vou te receitar um remedinho aqui e tal. Foi lá, me deu uma receitinha, falou, toma, leva. Aí eu peguei aquela receitinha e fui na Nívia, né? E a Nívia já sabia de toda a minha história, a gente batia muito papo, conversava muito, e ela farmacêutica, né? Além de dona, ela era farmacêutica. Aí ela foi ler o remédio, falou assim, Paulo, você tem certeza que a médica mandou você tomar isso? Falei, tem, ela mandou tomar isso aqui, um papelzinho azul, né? Tenho certeza, ela mandou eu tomar e tal, porque eu cheguei muito eufórica, eu cheguei com muito medo mesmo de morrer, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu com a minha vida, com o meu histórico, não tem ninguém nessa terra, esses meninos vão ficar com quem? Quem vai cuidar deles? Tava desesperado, com medo de morrer. Aí ela me deu um remedinho, aí a Nívia falou comigo assim, olha, sinceramente, eu não sou médica, mas te conhecendo, sabendo da sua trajetória, sabendo da sua história, o que você precisa tomar não é isso. E aí, no final das contas, gente, você acredita que a médica me deu um remédio para esquizofrenia? E a Nívia falou, não tem nada a ver, você não vai tomar isso, eu não vou deixar você tomar isso. Então, assim, foi um fato muito curioso que aconteceu comigo. Eu não tomei, rasguei aquilo, não tomei. A Nívia me orientou, né, assim, ficar mais calma, me receitou outras coisas naturais, né, então, tipo assim, eu dei uma diminuída ali naquela ansiedade, naquela tensão, e ela falou comigo assim, não tem nada disso. Então, assim, a médica me vendo pela primeira vez naquela situação, ela já me deu um diagnóstico, já me deu a medicação, mas enfim, né, em todos os lugares existem péssimos profissionais, não é só na medicina. E aí foi aonde que eu sou muito grata a Deus, né? Eu não tive, assim, uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima para poder me ajudar, mas eu tive, ó, pra você ver, eu tive esse auxílio dessa moça, né, da Nívia.
Então ela me ajudou demais. Então tome muito cuidado quando você receber um diagnóstico, ou quando você se sentir muito emocionada, ou quando você começar a ver coisa que não tem, e aí você começa a falar com seu marido, ou você vai no médico e o médico toma uma decisão ali. Então fica atenta, sabe? E eu sei também que Deus vai te dar esses escapes, igual Ele me deu, né? Eu poderia hoje estar me medicando por uma coisa que eu não tenho, por uma doença, por uma patologia mental que eu não tenho, sendo que, na verdade, eu só estava cansada, eu só estava exausta, eu só estava precisando de um apoio, de um carinho, de um colo, de alguém que lavasse uma roupinha pra mim, né? Então, assim, Deus, Ele foi direcionando algumas pessoas nesse período para poder me ajudar. Tem uma delas também, que ela se chama Letícia, era uma amiga que eu tinha, que ela era bem mais nova que eu, tipo assim, uns 10 anos mais nova que eu na época. Só que ela era uma menina muito madura, sabe? E Deus direcionou ela ali naquele período para ela me ajudar. Eu lembro que ela ia lá para casa, passava roupinha para mim, lavava, me dava ali aquele apoio emocional que eu tava precisando. Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, porque nesse período eu tive algumas pessoas que Deus enviava, sabe? Assim, eu imagino um tabuleiro, Deus vendo que eu estava ali sozinha, Ele articulando ali para que eu pudesse ter um conforto nesse período, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida da Letícia, pela vida da mãe dela, da irmãzinha dela, na época era criancinha pequenininha, chamava Lívia. Ela gostava de ir lá pra casa, porque criança tudo é festa, né? Então, assim, querendo ou não, ela estava ali também, então eu tive muito essa ajuda, né? Mas não era assim uma rede de apoio, sabe como? Não era um lugar assim, que eu podia confiar. Às vezes, era esporádico. Eu acredito que quando eu estava muito, muito cansada, Deus manobrava ali. Enfim, deu tudo certo, né? As crianças cresceram e tal. E deu tudo certo, conseguiram desenvolver, legal. Então, tem essa questão que você tem que verificar. Se você precisa fazer alguma reposição, ou de magnésio, ou de zinco, ou de ferro, porque a gente perde, eu mesmo perdi muito, não sei se eu posso dizer peso, né? Eu sei que eu tava com 96 se era 3 quilos ou 96 quilos, que eu cheguei na gestação, e na mesa de parto ali eu já perdi 13. Então, quer dizer, só de bebê era 6 quilos, cada um nasceu com 2. Então eu já perdi 6 quilos só de bebê, mais a placenta, mais aquilo tudo, enfim, eu perdi 13 quilos no total. Depois eu tive que ter uma reposição de sangue, enfim, porque eu fiquei muito fraca e tal. Foi algo bem sério, mas deu tudo certo. E eu tive pré-eclâmpsia também e tal, enfim. Então, assim, você precisa de ter esse entendimento de como foi seu parto e tal, porque eu tive, olha pra você ver, eu fiquei 15 dias no hospital, eu tive essa pré-eclâmpsia, era um parto de trigêmeos, demorou muito, depois eu tive que fazer uma curetagem porque tiraram coisa errada, enfim, ficou coisa lá dentro. Então, tá vendo? Isso tudo dá um choque emocional. Então, você tem que ter paciência com você, sabe? Então, eu acho que esse é um dos métodos de você cuidar de você, você entender mesmo o que tá acontecendo, entender o seu tempo. Inclusive, gente, eu quero abrir um parênteses aqui e falar pra você que eu criei um material específico sobre esse período, sabe? Eu tenho um material muito maravilhoso que ele foi inspirado por Deus para que eu pudesse fazer, para contar o meu testemunho, para contar e montar esse guia da fertilidade mesmo, que é Os Improváveis, né? Um guia da fertilidade que eu criei, mostrando passo a passo de como que eu fiz para poder engravidar dos trigêmeos, né? Então eu tenho esse material para quem está tentando. Então se você é uma tentante, eu tenho esse material, vou deixar o link aqui abaixo na descrição ou na bio aqui, né? Ou você pode pegar também no Instagram, enfim. Tem ali um material para você que está tentando, um material completo, com devocional, enfim, é muito maravilhoso esse material, você pode ter acesso imediatamente, então assim, é muito bom. E tive também criei um outro material, que é para quem já ganhou o bebê. Né? Então, se para você que já está com seu bebê no colo, para você que está grávida e quer saber como que funciona a amamentação, porque tem, gente, tudo tem a sua dica, né? Tudo tem um rumo certo. Então, se você faz o negócio errado, igual, por exemplo, eu fui amamentar, ninguém me ensinou. Aí chegou lá, o bebê fez a pega errada, aí começa a rasgar tudo e machuca demais, você não quer dar mamar, e o menino chora, você chora, e fica, sabe que é a confusão? Para você não ter essa confusão, para você evitar isso, existe um caminho. Então eu criei esse material. Aí depois da pega correta, tem a cólica, o bebê começa a contorcer, ai meu Deus, aquela luta, aí você chora, o menino chora, sabe para não ter isso? Então tem também esse material te ensinando um método exclusivo que eu criei, para você aliviar as cólicas do bebê. Não quer dizer que ele não vai ter. Ele vai ter, porque é uma coisa que não tem jeito, principalmente se nascer prematuro. É uma maturação do intestino, isso é normal. Então, como que você vai fazer para você ter paciência, para você saber lidar, para você passar calma pro seu bebê acalmar? Enfim, eu tenho esse material. 120 primeiros dias do bebê. Como você vai vencer o puerpério, que é sobre isso que a gente está falando, né? Como cuidar de mim sendo mãe. Então, eu tenho todo esse material pós-nascimento do bebê.
Então, você não pode perder, você tem que ter acesso a esse material, é super confortável, super tranquilo, você vai receber tudo ali direitinho, tudo muito bem alinhado, tudo no cronograma para você não se perder. Então é bom você ler antes, mas se você está tendo tempo de ler agora, leia agora que vai ser bênção para você também. E é isso, então nós temos todo esse material, vou deixar o link aqui na descrição, aproveita que você vai lá no link da descrição e já dá um like aqui, já segue no canal também, ativa o sininho para você receber todas as informações, porque enquanto as crianças vão crescendo, eu vou ministrando aqui para vocês, você vai pegando o jeito e vai tendo essa facilidade para você não se perder, tá? Então, vamos lá, um tópico número 2. Então, o primeiro é você saber se você precisa repor hormônio e tal, de como que você vai fazer, porque a gente realmente fica embaixo e tem também que descansar. E nós temos também essa questão de você confiar em Deus, de você saber que Deus te deu e que Ele vai te dar essa força para você conseguir vencer tudo, assim como Ele fez comigo. Eu não sou única e exclusiva, Ele também ama você e também vai facilitar para você, né? Outra questão é a questão de você olhar para você, sabe? Então, assim, eu quero que você compreenda que quando você ganha um bebê ou quando você tem múltiplos, né, como eu, gente, o corpo muda mesmo. É uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, quando engravidei, eu tinha 68 quilos. Estava assim, não estava na minha melhor forma, mas eu estava bem, né? Porque eu sou alta, tenho uns 73, então estava dando ali. Estava bem, o corpo estava legal. Quando eu quando eu engravidei, que estava nos últimos dias, eu estava já com 96, olha pra você ver, 30 quilos, né? 27 quilos. Eu engordei 27 quilos na gestação. Então, assim, foi um negócio, assim, surreal, né? Foi outra pessoa que entrou aqui. Enfim. Então, olha a diferença. Aí, eu perdi esses 13 quilos na mesa. Então, eu já dei uma diminuída, mas eu ainda estava muito inchada. Meus pés ficaram muito inchados, meu nariz ficou muito inchado. Eu fiquei inchada toda, né? A barriga ficou muito grande aqui nas laterais, porque minha barriga não cresceu assim pra frente, ela cresceu assim pros lados. Então, você precisa compreender essa mudança, sabe? O nosso corpo, ele passa por esse processo. Principalmente para você que teve parto normal, o nosso quadril, ele abre um pouco. Até mesmo eu que não tive, a médica me falou que o quadril, ele abre mesmo assim, porque o seu corpo já se projeta para ter o parto, né? No meu caso, eu tive que fazer intervenção, mas mesmo assim, né? Meu corpo não sabe disso. Ele foi lá e gerou. Então, assim, não tem jeito. Você fica com o quadril mais largo mesmo. Após a amamentação, gente, não tem jeito. A força da gravidade, ela faz realmente os seios ficarem mais inclinados, né? Então, assim, a gente arrebenta um pouquinho, então dá algumas estrias, né? A gente aumenta um pouquinho a celulite. Seu corpo, ele muda, gente, não tem jeito. Então, assim, você precisa aprender a amar você do jeito que você está, sabe? Não estou dizendo para você permanecer assim, mas eu estou dizendo para você se amar, entender que saiu de você um filho, que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. E que depois que a criança sair, você vai ter também o seu tempo. Então, assim, espera, dê tempo ao tempo, entende o bebê, se entenda, tenta se colocar nessa fase para que depois você consiga voltar a se amar, olhar para você e falar assim, nossa, eu vou voltar a fazer um skincare, eu vou começar a arrumar o meu cabelo, eu vou voltar a pintar o meu cabelo. Então, assim, com o tempo você vai se identificando e vai se amando novamente. Eu, no meu caso, eu era uma pessoa muito viva, sabe? Igual aqui, ó. Eu fazia maquiagens muito viva, neon e tal, cabelão e aquela coisa toda, e as roupas assim com um decote maior e tal. Eu era mais jovem. Depois que eu tive as crianças, eu já comecei a adotar uma postura mais fechada, uma roupa mais fechada, menos decote, não aparecer a barriguinha, enfim, mais fechada. Você pode ver que eu não tô neutra, né? Não tô assim aquela pessoa neutra, mas eu consigo passar um ar assim, né? Um pouco mais sério do que eu tinha antes. Então você tem que entender isso também, que a gente muda, né? Hoje, uma alegria que eu tenho é me vestir. Eu falo roupa de mãe, né? Se você ver os shorts aqui no canal, você vai ver que quando eu falo sobre moda, eu falo isso, que eu acho lindo vestir como mãe, sabe? Ter uma roupa mais sóbria, mais decente, ter menos decote, porque hoje nós somos um modelo para as nossas meninas e também para os meninos verem, olha, como que você deve buscar uma futura esposa. Então a gente tem que ser modelo tanto para os meninos quanto para as meninas. Então a gente muda isso também, essa questão da vestimenta e tal. Então tudo isso é uma mudança, mas é uma mudança para melhor, sabe? Então olha para você e se ama do jeito que você está, do jeito que você é. E aos poucos, à medida que o bebê for crescendo, que ele for desapegando um pouquinho, que ele já começar a sorrir para você, que ele já começar a entender mais, você vai ver que tudo vai se adequar. Porque eu acredito o seguinte, quando Deus nos dá o bebê, ele dá o neném assim, calado, mudo, o menino não fala nada, o menino fica assim, ó. Eu, por exemplo, no meu caso, eu falava assim, gente, esse menino deve ter alguma coisa, eu vou no médico me olhar, porque não tem lógica, né? Todo mundo fala que o recém-nascido, meu Deus, é aquele alvoroço, e meus meninos calminhos, tranquilo e tal. Então, assim,
o neném nasce bem calminho, né? Até ele fazer uns 15 dias, olha pra você ver, a maioria ele é calminho, a não ser que ele tenha alguma coisa, um tímpano furado, um problema intestinal, alguma coisa. Não, mas normalmente esses 15 primeiros dias eles são mais tranquilos. Por quê? Porque Deus, ele sabe que você precisa de mais repouso. Então olha como o negócio encaixa certinho. O neném mais quietinho dorme 18 horas por dia, que é o normal, se o bebê tiver normal, tiver tudo normal, tá, gente? E você tá em fase de recuperação, às vezes sai de uma cesárea, às vezes teve um parto normal ali, mas foi mais truculento, às vezes usou um fórceps e tal. Então assim, olha bem, você tem esses 15 dias até você se adaptar. Depois desses 15 dias, o bebê já começa a ter uma reação, já começa a mexer mais, já começa a te chamar mais, já começa a dormir menos. Então, tem esse período de adaptação, sabe? Então, se você tiver calma, sabe? Se você se manter calma, você vai ver que tudo vai dar certo. Então, primeira coisa é isso, sabe? Você precisa entender que tudo vai dar certo, tudo vai se esclarecer, tudo vai ficar bem. Então, assim, o máximo que você tentar ficar calma vai ser bom para você e para o bebê, tanto na gravidez quanto depois que ele sai. Quando você se posicionar, manter a calma, as coisas vão dar certo, vai ficar tudo bem, tá? Então, você precisa ver se você precisa de uma reposição hormonal ou de vitaminas. Você precisa entender que o seu corpo mudou, que agora é assim, que você vai depois se organizar, depois você vai, sabe, depois você malha, depois você vai vendo o que dá pra você fazer, depois você muda sua alimentação pra melhor, e depois você vai se adaptando ali com aquela nova fase do seu novo corpo de mãe, que pra mim eu acho uma honra, sabe, você ter essas mudanças. Uma coisa, por exemplo, eu não tinha seios quando eu não tinha filhos ainda, eu tinha pouquíssimo, agora eu já tenho um volumezinho. Já uso um 42 aqui em cima. Então, assim, você vai mudar, gente, não tem jeito. Então, assim, Paula, eu não tenho filhos, eu já uso 44. Você já pode esperar um 46, 48, amiga. Não tem jeito, não tem como. A gente muda mesmo, a gente cresce mesmo. Então, é natural. Mas não significa que você vai ficar assim a vida toda. Você pode mudar, você pode depois, com o tempo, se adaptar ao bebê, se adaptar à sua nova rotina e depois colocar aí uns 40 minutos de cardio por dia, alimentar melhor, enfim. E depois você vai se adaptando, fazer luz, enfim. Depois você volta na sua beleza, sabe? Então, tenha calma. Primeira coisa, você tem que ter calma, que as coisas elas vão fluir de uma forma boa. Vai dar tudo certo, pode confiar, eu passei por essa fase e deu tudo certo. Hoje eu estou aqui até inclusive ensinando você, né? Quem diria que aquela pessoa que recebeu, você acredita, gente? Ela não é laudo, né? Mas ela me deu um medicamento para me acalmar. Eu acho que ela pensou que eu estava alucinada, que eu estava vendo coisa. Não é, né? Então, assim, deu tudo certo, tô aqui super tranquila, tomo meu banho, como bem. Tem até vídeo aqui no canal depois para você maratonar. Como que você vai fazer para colocar o seu bebê para dormir? O bebê está alimentando mal, como é que você vai fazer para colocar essa introdução alimentar de uma forma que ele vai conseguir persistir nesse caminho? Enfim, tem vários outros. Maratona os vídeos no canal, porque realmente é para você, para transformar a sua vida, para que você possa entender que a maternidade ela não precisa ser pesada. Se você tiver um norte, se você conseguir, né, a própria Bíblia diz que o conhecimento ele liberta. Então, quando você ouve alguma coisa, você fala assim, nossa, realmente eu tô preocupada à toa, né? Então é isso, sabe? E eu quero compartilhar com você que eu acho muito interessante a forma como Deus vai conduzindo as coisas, né? Eu sempre me senti uma pessoa assim, mais protagonista, sabe? E aí eu me lembro que eu tenho uma amiga, também é outra, o nome dela é Renata, ela com um filho só, eu lembro que ela me ligava, às vezes de chamada de vídeo, aí ela me ligava, amiga e tal, eu atendia o telefone e falava, oi, atendi o telefone, ela, não tô acreditando, você tá bonita desse jeito, 9 horas da manhã, eu tô aqui toda descabelada, não consegui fazer nada, e o Theo tá aqui, minha filha andando pro lado e pro outro, então assim, ela como uma criança, ela não conseguia se adequar, e eu tipo assim, 9, 10 horas da manhã, eu já tinha arrumado a casa, já tinha lavado o banheiro, já tinha arrumado os meninos, os uniformes já estavam tudo em cima da cama, sabe, então assim, de tanto receber esse tipo de elogio, de tipo assim, nossa, você é dinâmica, nossa, você dá conta, nossa, você é boa, nossa, e tal, eu falei assim, gente, eu preciso utilizar isso que eu tenho para poder ajudar outras mulheres. Então foi nesse intuito mesmo que eu construí o canal. Construí o canal no intuito dos meus filhos assistirem, né? De falar com eles, de mostrar também, de colocar os videozinhos deles nas redes. E eles terem esse canal, essa coisa familiar, que a gente também não sabe, né, gente? Às vezes, inclusive até uma dica que eu quero deixar pra você. A gente tá ansiosa, às vezes, com o futuro, e a gente nem sabe se a gente vai estar lá. Então eu quero deixar também esse material para os meus filhos me assistirem, sabe? Falar assim, nossa, olha que minha mãe era bonita, olha que minha mãe era dinâmica, minha mãe dava conta, minha mãe conseguia e tal. E também para você ver que tá tudo certo, nem tudo tá perdido, você vai dar conta, se eu dei conta, você vai dar conta também. Você levanta, se arruma, toma um banho bem cedo, toma um café bem nutritivo, sabe?
E quando você chegar perto do seu bebê, você esteja pronta, preparada para a vida, para ele olhar e falar assim, nossa, como a minha mãe é forte. Eu tenho certeza. Comenta aqui no comentário, você vai lá, faz isso, depois você volta, comenta aqui e fala, Paula, realmente estava certo. Quando a gente se posiciona com essa firmeza, sabe? O seu filho vai sentir segurança, ele vai te dar menos trabalho. Quanto mais segura você for, menos trabalho seu filho vai te dar. Escuta, anota isso no seu coração, mulher, amiga. Anota isso. Quanto mais segura você estiver, mais firme, mais segurança seu filho vai ter, tanto para desenvolver, para viver, para estar bem. E você também vai, o menino não vai ser agitado. Entende? Por quê? Porque você é uma pessoa que está fazendo a diferença, você é uma pessoa que está se posicionando. Agora, pensa você, quando você está perto de algum adulto master, se aquela pessoa está desequilibrada, você não fica também? Você não fica, ai meu Deus, você vê alguém chorando, você também não fica desorientado, querendo ajudar a pessoa? É a mesma coisa, gente. Aí imagina uma criança que não tem despertamento emocional, ela não consegue se consolidar ainda, ela vê você, que a estrutura dela desesperar, ela vai fazer o quê? Ela vai desesperar. Então é isso, sabe, amiga? Foca que vai dar certo, você vai vencer essa fase, o puerpério vai passar. Você precisa entender que você mudou, que seus hormônios mudaram. Então, assim, se precisar chorar, chora mesmo, mas chora dentro do banheiro, coloca um pijama gostoso, se dá esse tempo, sabe? Coloca um pijama mais levinho, compra sutiãs com facilidade para amamentar, começa a utilizar roupas mais fáceis, igual aqui, por exemplo. Se eu estivesse amamentando aqui agora, essa roupa seria super dinâmica, ó, ela abre e tal, entendeu? Então, assim, começa a olhar para você com mais amor. Começa a procurar coisas que vão facilitar seu dia a dia, entende? Tipo assim, por exemplo, uma hora que você animar muito, você pode fazer umas marmitas para 7 dias, por exemplo, marmitas mais saudáveis. Então assim, vai se adaptando à sua rotina, tá? Que vai dar certo. E lembrando que eu tenho um material completo para você, que depois que criou o bebê, e para quem está tentando também, eu também tenho esse material. E também, gente, estou produzindo um material agora que me despertou assim muito forte sobre casamento, sobre marido, sobre casamento, enfim, não vou dar spoiler agora, mas você já tá sabendo, daqui a pouco tá lá no link na bio, eu vou fazer um vídeo só disso, então você vai ficar sabendo, né? Mas enfim, então eu tenho aqui muitos materiais para que você possa explorar, para que você possa passar por essa fase de forma mais leve. Eu estou aqui para falar com você, você não está sozinho. Quando você estiver desesperado aí na sua casa, você liga para assistir a Paula. Coloca lá no canal dela e vem assistir os vídeos, amiga. Vem sorrir, sabe? Vem falar de maquiagem, de moda, de cabelo, de roupa, de tudo. Vem entreter, porque a vida é linda. Você não pode viver os seus dias assim sofrendo, sabe? Você tem que passar por eles com alegria, com leveza. E vai dar tudo certo, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem muitos outros vídeos explicativos no canal. Contando mais assim a minha história, para que você possa se inspirar, talvez pegar algo e fazer e procurar e buscar. Mas vai dar tudo certo. Como que você vai cuidar de você sendo mãe? Sendo você, dando tempo para você, entendendo o seu corpo, entendendo a sua mudança, entendendo que a gente engorda mesmo, entendendo que dá uma estria mesmo, entendendo que a gente tem esse período menstrual depois, mas que vai passar, que você, ai meu Deus, eu não tô me encontrando mais, o que eu fiz? Entra um arrependimento. Fica calma, vai dar tudo certo. Todas as mães venceram, você vai vencer também. Tá? Então eu tô aqui pra ser sua amiga mesmo, estou aqui sempre torcendo por você, vai dar tudo certo, tem como, né, existe uma vida após a maternidade, e depois quando você aprende a apreciar, gente, é tão legal, é tão bom. E agora eu quero falar com você, a última coisa, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra me ajudar, né, gente? Você tá aqui, te ajudei tanto, você não vai me ajudar? Segue aqui no canal. Eu quero te falar que, olha, gente, hoje essa maquiagem, como ela está linda, é bem neonzona, assim. Então, eu sou assim mesmo, eu coloco também, eu não ligo, independente da idade, independente de qualquer coisa. Eu gosto, eu uso, porque a vida é um evento, ela está acontecendo agora. E é igual eu te falei, às vezes você tá ansiosa com o futuro, que às vezes você nem vai estar lá. Então, se você for esperar o momento certo para usar essa maquiagem, você vai usar nunca, né? Enfim, então eu vou fazer também um vídeo especial pra você sobre essa maquiagem maravilhosa. E se eu te contar, gente, fiz nada, tá? Passei aqui, ó, hidratei, fiz um skincare, depois eu hidratei, depois eu passei a base, depois eu passei o corretivo nas partes onde precisa ressaltar, que no caso olheiras e tal, aqui queixo. Então você dá uma ressaltada, parece que eu, né, tô cheia de vícios, mas na verdade é só corretivo. Passo o blush aqui no nariz e nas bochechas e fiz uma sombra. Pronto, não precisa nem batom, passei, gente. Então, assim, tem essa oportunidade também. Tem um material lá no canal que é maquiagem descomplicada para peles maduras, né? Ela fala também sobre todas as peles, mas especialmente para pele madura, porque eu já tenho 36 anos, então, craquela, enfim. Então, para você que tem essas dúvidas, como você vai fazer, bigode chinês, tá tudo lá. Entra, acessa o material que você vai gostar demais. E eu estou querendo também, gente, deixar prontinho lá para você. Na verdade, já está lá, mas não está liberado.
algumas videoaulas, né, para você do passo a passo, porque quando a gente assiste é bem legal, né? Mas enfim, tem esse material lá completo, clica lá, gente, super acessível, o valor assim você nem acredita, pelo número de dicas que eu dou, né? Enfim, é isso, tá? Então, obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado por ter assistido e que bom que você está aqui. Pega o seu café, da próxima vez, pega o seu café, sua água, deita, amiga, vamos bater papo, vamos conversar, porque a vida é linda e ela tá passando. E Jesus nos ama e Ele quer que a gente seja feliz mesmo. E tem como a gente existir depois da maternidade. E eu posso te dizer uma coisa, a gente é bem melhor depois que a gente se torna mãe. Viu? Então um beijo pra você e até mais. Gente, não funcionou não, ó. E eu não vou cortar, vou deixar. É bom que você dá uma olhadinha no meu look, gente. Coloquei uma calça linda, maravilhosa, com o zíper na frente. Ó, tá vendo? Sou mãe e não tô morrendo, tá vendo? Então é isso, amiga. Um beijo pra você.